Meus amigos e amigas patriotas, quem vos fala, mestre Dinho. Hoje, dia 14 de setembro do ano de 2025. Vamos lá. Editorial. A consumação do arbítrio judicial por Gazeta do Povo, publicado no dia 11 de 9 de 2025, às 19 horas e 54 minutos. Tema do editorial desse vídeo: a consumação do arbítrio judicial. Vamos lá, vamos agora para o conteúdo. Ainda que previsível a formação da maioria do Supremo Tribunal Federal, STF, pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros réus por suposta tentativa de golpe de Estado nesta quinta-feira, dia 11 de setembro do ano de 2025, representa um marco histórico, mas não no sentido positivo que alguns pretendem celebrar. Trata-se da etapa final da institucionalização da violação do devido processo legal no Brasil. É o ápice da transformação de um tribunal que deveria ser guardião das garantias fundamentais em mero palco de justiçamento político, selando um precedente de erosão das liberdades jamais visto e que, ninguém se iluda, não se limita à figura de um ex-presidente e seus aliados. O devido processo legal é o alicerce de qualquer Estado democrático de direito. Não se trata de um detalhe formal, mas da essência do pacto civilizatório que separa justiça de justiçamento. Ao relativizar garantias, o STF não apenas compromete a legitimidade de suas decisões, mina a própria confiança pública na existência de segurança jurídica no país. O que se testemunhou neste julgamento foi a consagração de uma lógica de fim que justifica os meios, lógica perigosa, que abre as portas para arbitrariedades ainda maiores no futuro. O símbolo do julgamento de Bolsonaro e sua condenação é devastador. Em vez de ser lembrado como reafirmação da democracia, ele se tornará referência negativa. Um caso de estudo sobre como as instituições podem se afastar de sua missão para servir a propósitos de ocasião. Os vícios do processo e do julgamento de Jair Bolsonaro são múltiplos e inescapáveis. O ministro Luiz Fux, único a divergir de forma clara, reconheceu os vários erros que maculam a ação, como a flagrante incompetência do Supremo para julgá-la,
Como bem destacou a maioria dos acusados, não possuía prerrogativa de fórum, de modo que todo o processo nasceu contaminado pela quebra do juiz natural. O próprio desenho da corte, ao deslocar um caso dessa magnitude para julgamento em turma e não no plenário, reduziu vozes, limitou o debate e silenciou divergências que poderiam conferir maior robustez institucional. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Essa perseguição. STF fazendo política. Isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Isso é um verdadeiro crime. Crime. Vamos lá. Não bastasse a incompetência, houve o cerceamento da defesa diante de um volume descomunal de provas, mais de 70 terabytes, acompanhado de prazo para análise. Negaram-se pedidos elementares com a indexação do material, impondo aos advogados a tarefa impossível de examinar em dias o que a Polícia Federal levou anos para compilar. O resultado foi a inversão da lógica do contraditório. Não uma defesa plena, mas uma encenação de defesa. A parcialidade do relator, ministro Alexandre de Moraes, acrescentou uma camada ainda mais grave de ilegitimidade ao introduzir em seu voto vídeos editados que sequer constavam nos autos ao formular centenas de indagações, como se fosse parte acusatória, e ao se valer de delações premiadas, sob suspeita de coação. Moraes assumiu um papel incompatível com o de magistrado. Um juiz não pode ser ao mesmo tempo investigador, acusador e julgador. Quando isso acontece, o processo deixa de ser jurídico para tornar-se político. A fragilidade das provas também chama a atenção. Punem-se atos preparatórios, cogitações e discurso que jamais se converteram em ação concreta. Minutas de decretos não passam de rascunhos descartados. Reuniões ou conversas não equivalem à execução de um crime. Ao criminalizar inconformismo político e manifestações desarmadas de eleitores, o STF transformou o direito penal em ferramenta de intimidação e ampliou o alcance do arbítrio estatal. Não houve unanimidade no julgamento, e isso precisa ser ressaltado. O voto do ministro Luiz Fux destoou de maneira marcante da maioria, oferecendo um raro respiro de racionalidade. Com rigor técnico, apontou nulidades insanáveis e precariedade das provas e a necessidade de fidelidade à lei. Condenou apenas os casos em que identificou início de execução de crime, rejeitando a criminalização de atos de preparação. Sua posição minoritária não apenas reforça a gravidade da condenação, expõe
o isolamento da legalidade em meio ao clima de justiçamento que se instalou na corte. Meus amigos e minhas amigas, vamos lá. O simbolismo do julgamento de Bolsonaro e sua condenação é devastador. Em vez de ser lembrado como reafirmação da democracia, ele se tornará referência negativa, um caso de estudo sobre como as instituições podem se afastar de sua missão para servir a propósitos de ocasião. A nefasta lição transmitida à sociedade é inequívoca. As regras podem ser dobradas, reinterpretadas ou ignoradas, em nome de uma causa maior. A defesa da democracia são citada pelo ministro da Corte. A democracia não se fortalece com condenações previsíveis e juridicamente frágeis, mas com a aplicação serena e imparcial da lei. Quando o Supremo Tribunal Federal abdica desse compromisso e a condenação de Bolsonaro representa o ápice dessa abdicação, abre-se espaço para desconfiança generalizada e para a corrosão do próprio sistema. A condenação de Bolsonaro não é o triunfo da justiça, é, antes, a sua derrota simbólica e a derrota do próprio Estado de Direito. Quem vos fala, mestre Dinho? Atenção, Trump, Estados Unidos, Israel, Brasil dos patriotas, nós estamos unidos, né? Brasil, Estados Unidos, Israel, ok? Ok? Que é claro, esse Brasil é o Brasil dos patriotas. Atenção, patriotas! Isso não pode ficar dessa maneira. Por quê? Porque, é claro que não pode acontecer no Brasil um ditador do STF querendo praticar, rasgando a Constituição Federal. Vamos lá, o mestre Dinho, eu quero aqui encerrar no nome do Senhor Jesus Cristo.